Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Bom, nesse vídeo aqui a gente vai dar prosseguimento ao nosso mini curso de História da Música Ocidental, certo? A página da Idade Média já foi complementada, eu já tenho uma nova playlist lá e com esse pedaço, né, com esse trecho que é referente a esse vídeo aqui, a gente finaliza, por assim dizer, a parte do cantochão, que é a música sacra da Idade Média. Ainda com relação à Idade Média, a gente vai ver em vídeos futuros aí aquela a música dos trovadores e dos troveiros, né, a chamada música secular, que não era música sacra, né, e as derivações, vamos dizer assim, da música sacra, que aí já deixa de ser o cantochão, por exemplo, o organo paralelo, organo melismático, tudo isso a gente ainda vai ver aqui na parte da história medieval, né? Porque é um período muito longo e se tem bastante registro com relação a isso. Então, se você está acompanhando o curso, ou se você está conhecendo agora, ó, você tem que vir no link que eu vou mostrar, que está na descrição aqui do vídeo, para você chegar nessa página aqui. É super completo. Claro que eu estou fazendo com calma, com bastante critério e as coisas estão andando gradativamente. Então a gente já tem a Grécia Antiga, já está pronto, já tem o vídeo e já tem a página, e a Idade Média está andando agora, tá? Então deixa eu vir aqui para mostrar para vocês. Como eu falei, o link desse mini curso está aqui na descrição do vídeo, é totalmente gratuito, é só você clicar para vir para cá. Então, Idade Média. Eu já tinha feito um vídeo prévio, certo? Que tem aqui falando sobre essa primeira etapa aqui, onde eu falo canto bizantino, ambrosiano, moçárabe, gregoriano, que é o que a gente chama basicamente de cantochão, né? Que o canto gregoriano é um tipo específico do cantochão. No primeiro vídeo eu falo sobre isso. E agora, nesse segundo vídeo, eu vou falar sobre uma pequena classificação, maneiras da gente classificar o cantochão. E claro, isso é importante para a gente que sempre quer trazer a nossa perspectiva da percepção musical, tá? Claro, o texto, se ele é bíblico ou não bíblico, para a gente não vai fazer muita diferença na hora da nossa percepção. Mas o modo de cantar, se ele é antifonal, responsorial ou direto, isso dá para a gente perceber auditivamente. E em relação entre notas e sílabas, se ele é silábico ou melismático, também dá para a gente perceber. E claro, tem a playlist aqui, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Bom, como eu falei, o cantochão é música sacra, tá? Então é música que era feita para o serviço religioso, que é a missa, tá? Então o que é que acontece? Em termos de textos, a gente tem textos bíblicos ou não bíblicos, e cada categoria dessa ainda pode ser subdividida em prosa ou poético, tá? Então, um exemplo aqui de texto bíblico em prosa: lições dos ofícios, epístola, evangelho, tá? Texto bíblico em prosa esse. Texto bíblico poético: salmos e cânticos. Texto não bíblico em prosa: Te Deum e diversas antífonas. Texto não bíblico poético: hinos e sequências. Claro, como eu falei, isso aqui para a gente ouvir e perceber não dá. Isso aqui é só para a gente conhecer que essa é um tipo de classificação do cantochão, tá? Agora, aqui no modo de cantar, que é uma segunda categoria, uma segunda perspectiva, aqui já dá para a gente perceber. O que é o antifonal? Repara, cuidado que existe a palavra antífona, que é um determinado tipo de canto, que é uma coisa específica, que não é o modo de cantar antifonal. No modo de cantar antifonal, os coros cantam alternadamente. Então aqui na nossa playlist a gente vai ver que esse Ubi Caritas et Amor, a gente vai ter um exemplo disso. Você vai ouvir um coro menor e um coro maior. Então a gente consegue perceber isso, tá? Então coros cantam alternadamente no antifonal. No responsorial, a gente tem uma alternância, não agora de coros, mas entre solista e coro, que a gente também vai ter um exemplo aqui na nossa playlist, tá?
E e o modo de cantar direto é aquele que é o coro cantando do início até o final, ou então um solista cantando do início até o final, sem alternância, tá? E a gente tem aqui a relação entre notas e sílabas. Muita gente já ouviu falar no termo melisma, certo? E o que é um melisma, na verdade? A gente tem uma sílaba, uma única sílaba, e a gente tem muitas notas. Ou seja, com o melisma e esse canto melismático, a gente deixa de compreender um pouco o texto. Por quê? Porque você passa a ter uma nota, uma sílaba e uma melodia mais extensa para uma sílaba apenas. E a gente vai ver que mais para frente, ainda aqui na Idade Média, isso vai ser explorado tão a exaustão que você nem sabe mais que palavra é que vai acontecer. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu ainda coloquei de forma que a gente consegue perceber o texto, a gente consegue lembrar, tá? Então, algumas explicações aqui, algumas coisas que eu achei interessantes de mencionar aqui no vídeo e deixar aqui no site. Lembra o seguinte, ó, muitas dessas músicas eram cantadas em missas, e em específico no ordinário da missa. O que é o ordinário? O ordinário é a parte da missa que se repete em todas as celebrações. Por exemplo, já o próprio respeita épocas específicas, como Quaresma, Páscoa, Natal. Então, o que acontece? No ordinário, você sempre vai ter a parte do Kyrie, a parte que é cantado o Kyrie, os Santos, o Benedictus, o Agnus Dei, tá? Agora, no próprio, é assim, você tem que pensar na missa como uma celebração completa, e dentro, na forma dela, você tem trechos que são comuns em qualquer época do ano e trechos que são específicos da época do ano. O que é comum é chamado de ordinário. O que é próprio, específico de determinada época, é o próprio, tá? Agora repara o seguinte, Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei são textos que são utilizados, mas as músicas, as melodias, elas são totalmente diferentes. Então aqui nessa playlist, que eu chamei de Canto Gregoriano, eu coloquei 4 exemplos específicos. Kyrie, Ave Maria, Sanctus e Ubi Caritas et Amor. Então o que acontece? A gente tem características, tá? Que a gente vai conseguir perceber. Agora, o que é importante? Esse Kyrie aqui, essa gravação especificamente desse Kyrie, é que tem essas características. Você escutar um outro Kyrie, você vai ter ainda assim o texto bíblico, mas você pode ter uma ideia que não é mais responsorial, pode ser direto, pode ser antifonal e pode ser silábico, não mais melismático, tá? O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, os títulos das músicas são normalmente os mesmos, mas as melodias e as características usadas em cada peça são diferentes. Então, nessa playlist aqui que eu já mandei para o pessoal que está inscrito no Telegram, tá? Tem essas músicas aqui com essas características, tá? Então, o Kyrie, esse caso aqui, ele é texto bíblico, ele vai ser responsorial, ou seja, a gente vai ouvir o solista e em alternância o coro. E é melismático, então a gente vai perceber que ele vai pegar uma determinada sílaba do texto do Kyrie eleison, tá? E ele vai ficar trabalhando essa sílaba melodicamente, tá legal? Já a Ave Maria é um texto bíblico, é direto, tá? Ou seja, a gente não tá naquela ideia de alternar nem solista e coro, nem coro menor com coro maior, tá direto o coro. Então, você ouvindo aqui a Ave Maria, essa Ave Maria aqui, volto a dizer, você vai perceber, olha o que eu chamei a atenção aqui. Cuidado, isso aqui é uma antífona, mas não quer dizer que é antifonal. Então, atenção para os detalhes. E nesse caso aqui ele é silábico, tá? A gente vai ouvir basicamente poucas notas para cada sílaba. Quando a gente tem o melisma, a gente tem muitas notas para uma determinada sílaba.
Os Sanctus também é muito comum e faz parte do ordinário da missa. A gente tem texto bíblico, nesse caso aqui ele é direto, e também silábico, direto porque vai estar o coro cantando o tempo todo. E esse Ubi Caritas et Amor, a gente vai ver que ali é um texto não bíblico. Volto a dizer, na nossa percepção, essa questão do texto não faz muita diferença. Agora, antifonal, o que é o antifonal? A gente vai ouvir que ele vai alternar um coro menor cantando e um coro maior cantando. E ele é silábico por quê? Porque praticamente a gente tem uma nota para uma sílaba, tá? Às vezes acontece 2 notas para uma sílaba, eventualmente 3 notas para uma sílaba, mas a grosso modo a gente ouve 1 para 1, tá? E a playlist já está aqui e com essa parte a gente termina a ideia do cantochão. A página está muito legal. Tem aqui alguns exemplos de neumas e tudo mais, né? Que é a notação usada aqui para o cantochão. E a gente vê que, a depender do tipo e do local e da época, a gente tem formas diferentes de escrever, tá? E tá bem bacana isso aqui. Já é a segunda playlist, né? A primeira, como eu falei antes, a gente tem aqui exemplos do canto bizantino, ambrosiano, moçárabe e gregoriano. E agora eu parei aqui no gregoriano e mostrando esses exemplos. O objetivo aqui qual é? Deixa eu voltar aqui para a câmera completa. O objetivo aqui qual é? Fazer com que a gente seja capaz de ouvir uma determinada música e que a gente seja capaz de contextualizar esse tipo de música em um determinado período da história da música ocidental. Então, basicamente, o cantochão, que muita gente chama genericamente de canto gregoriano, mas o termo genérico é cantochão, é a música sacra da Idade Média, tá? É diferente, por exemplo, da música da Grécia Antiga, que você já tem aqui no site também, que você pode ouvir e perceber as diferenças. Então, daqui para frente, a gente já começa a trabalhar também no Telegram um pouco. Que música é essa? De que período é esse? Claro que você não vai precisar ser um expert, né? Mas você precisa ouvir, perceber, contextualizar para poder responder. Se você vai fazer prova para entrar numa universidade, esse conteúdo é essencial, tá? E com certeza dentro da universidade você vai aprofundar muito isso aí. O livro que eu uso como referência, eu estou relendo agora, é o Graut, tá? História da Música Ocidental. E é por isso que leva um tempo. Eu leio, avalio direitinho, filtro um pouco para não mostrar tudo, para não ter que ficar também preparando o site como uma cópia do livro, não é esse o propósito. O objetivo, como eu falei, é a gente ser capaz de ouvir a música e relacionar com um determinado período. Então leva um tempo. Até eu ler, fazer o site, escutar as músicas, pegar os exemplos, criar a playlist, passar e tudo mais. Mas é isso aí, a gente tem que ir ouvindo, pensando e cada vez mais transformando a nossa audição numa audição crítica. Esse é o bacana, é para isso que a gente trabalha a nossa percepção musical. Isso que a gente está fazendo nada mais é do que a gente chama de apreciação musical. Então a gente ouve a música, a gente identifica alguns elementos e aí a gente tem como pensar. Seja para cantar, seja para tocar, seja para fazer igual, compor, fazer um arranjo, enfim. Mas a gente está pensando. Deixa o like aí no vídeo se você gostou, vai lá no site, tá? Se você ainda não está inscrito no Telegram, aproveita, se inscreve, o link também está aí embaixo. E deixa comentário aí, que isso sempre é bacana para a gente e para as pessoas que estão assistindo o nosso mini curso de História da Música Ocidental. Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar. Valeu!